parte da equipe da Coachar. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Coachar Conecta. Conteúdo para quem é maníaco por área de gente, gestão, pessoas, RH, psicologia do trabalho. E hoje, 13 de setembro de 2021, Dia Mundial do Rock and Roll. E o que o rock and roll tem a ver com a gestão de pessoas? O que o rock and roll tem a ver com liderança? O que o rock and roll tem a ver com recursos humanos? Hein? Se você quer saber um pouquinho mais de quais são as competências que o rock and roll trouxe aí a partir da década de 1950, você não pode deixar de conferir esse vídeo até o finalzinho. Então, vem com a gente! Muito bem, então hoje nós vamos falar de quê? De rock and roll. Bom, só contextualizando, o rock and roll surgiu na década de 1950 nos Estados Unidos com Bill Haley e Elvis Presley. Desculpa. Aqui no Brasil, ele ficou mais popularizado com Celi Campelo. Vocês vão lembrar? Ó, Cupido, vê se deixa em paz, meu coração que já não aguenta mais. E também tomar um banho de lua, né? Tomar um banho de lua, um banho de lua. Não, dessa música não, é outra. Bom, mas o rock em 1950, seja aqui ou seja nos Estados Unidos, ele ganhou uma força muito grande, né? Entre as jovens, entre os jovens de uma forma geral, no mundo, né? Não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil, como eu citei, mas de uma forma geral no mundo. E o que as competências do rock têm a ver com as competências de gente e gestão? O que o rock and roll trouxe pra gente? Bom, vamos começar lá pegando o exemplo, né, de Elvis Presley, um pouco mais para frente dos Beatles. A gente tem quais competências, quais soft skills que a gente tem? A gente tem inovação, né? Visão sistêmica, visão lá na frente, uma coragem, né? Ou uma ousadia para com o desconhecido, porque era um estilo musical que nada tinha a ver com época nenhuma na história, né? A gente tem uma energia muito grande, a gente tem uma criatividade, a gente tem um improviso ali, a gente tem a aceitação de diferenças, né? O rock trouxe muito essa questão da ousadia, do diferente, do que não é comum, rotineiro, né? E a questão da inspiração, né? Quantos de nós jovens, eu não tinha nem nascido, mas quantos jovens na época não ficaram inspirados pela pegada do rock and roll? E se a gente fizer uma tradução, né, para a área de gente e gestão, para a área de liderança, o rock and roll traz muitas competências que a gente precisa de aprender a trabalhar até hoje. A primeira competência que eu queria destacar é a competência de trabalhar em time, né? Na época do rock a gente falava trabalhar em banda, né? Banda de rock. Eu acho que se um novo estilo musical, ou se o rock tivesse sido descoberto agora, né, no século XXI, a gente ia falar de time de rock, né? Porque um time trabalha totalmente unido, totalmente junto, em prol de um único objetivo, onde que um integrante do time pode fazer a função daquele outro integrante, né? Então, um baterista pode ser também vocalista, que pode ser também um guitarrista, enfim.
um líder do time, um membro do time, ele pode seguir, ele pode servir em várias posições. Então, nós, como os líderes, precisamos pensar isso não só para o nosso time, mas também para o time que a gente participa, né? Para os nossos pares dentro de uma organização. Será que eu estou olhando só o meu e sentando em cima dele, né? Não dá para falar. E sentando em cima dele e esquecendo do restante? Eu estou tendo essa visão holística, essa visão sistêmica, né? Uma palavra mais adequada do que holística, essa visão sistêmica dentro da organização que eu participo. A outra competência é a energia. Como é que está meu time? Como é que estou eu enquanto energia, né? Enquanto motivação de pessoas, de equipe mesmo? Eu estou inspirando outras pessoas? Ou eu estou sendo absorvido por essa energia, às vezes nem tão positiva? Né? Eu estou deixando, né, as pessoas desmaiadas de tanta emoção ou de tanta raiva? A gente fala muito de diversidade, né? O rock já em 1950 já estava falando das diferenças, né? Então ele trouxe a calça boca de sino, ele trouxe os cabelos diferentes, ele trouxe um estilo de música inovada, né, ligada à inovação, ligada ao que era novo naquela época, e hoje a gente ainda continua falando de aceitação de diferenças, né? Então eu acho que nós devemos nos inspirar hoje, já que hoje é o Dia Mundial do Rock, devemos nos inspirar hoje um pouquinho nas competências ensinadas pelos roqueiros iniciantes lá de 1950. E olhar o novo, né? Olhar o novo como se fosse novo e não como se fosse algo ruim, né? Para a gente continuar conversando, eu queria pegar um oposto, né, dessa nossa conversa. Pensar enquanto time de RH. Imagina, vocês são times de RH, são pessoas que trabalham na área de RH. Imagina a gente exigir, né, lá em 1950, que todos os artistas que a gente estivesse selecionando para um show tivessem experiências anteriores. Imagina se todo artista que a gente fosse contratar então para esse nosso festival tivesse que ter carteira de músico. Organização Musicista Brasileira, OMB. Você tem carteira de músico da OMB? Imagina se para esse festival acontecer, eles tivessem que ter gravado no mínimo 3 CDs ou estarem bombando aí no Spotify. E se os artistas fossem cantar em português, mas a gente exigisse que eles fossem bilíngues e estivessem estudando mandarim? E para tocar nesse nosso festival de rock, os nossos artistas contratados também deveriam ter experiência com funk, axé, pagode, samba. E não pudessem ter mais de 45 anos. Muito velho. Bom, se nós, RH, estivéssemos contratando, então, essas pessoas lá em 1950, certamente Mick Jagger, Rolling Stones, né? Beatles, o Elvis, eles não passariam no nosso processo seletivo. E o rock nunca teria existido. Então, como eu disse, né? Aqui a gente não tem intenção de exaurir, né, extinguir, acabar com o tema. Mas é mais uma provocação, hein? Tanto para nós, RHs, quanto para os líderes. E para a gente encerrar, eu queria só deixar uma
analogia gostosa aí no Dó, Ré, Mi, Sol, Fá, Lá, Si, né? Sol de solos, Mi de miscigenação, Ré de ressignificar, Dó de doar, Fá de fazer e Lá de largar para lá, né? Saber largar. É isso. Muito obrigada pela sua paciência, pela sua audiência. Curte esse vídeo, inscreve aqui no canal, que esse mês ainda vai ter episódio 3 do Coachar Conecta, certo? Grande beijo, muito obrigada e fique conosco. Gratidão.